deste segundo dia da 7ª Festa Literária de Ilhéus, a FLI. A Festa Literária de Ilhéus tem o tema A Princesinha do Sul no Mundo da Literatura. Coordenadora geral Vanessa Dantas, que está aqui com a gente, acompanhando esta mesa. E o Espaço Jorge Amado, que é esse aqui que a gente está nesse momento, tem a curadoria das maravilhosas Dinalba Melo e Rita Virgínia Argolo, que estão aqui também. E vamos lá, esta é a 7ª edição da Festa Literária de Ilhéus. É uma realização da Sarsa Comunicação, tem a LDM como editora oficial do evento, parceria com a Assembleia Legislativa da Bahia, e conta com o apoio da Universidade Estadual de Santa Cruz, a nossa querida UESC, do Governo do Estado da Bahia, através da Bahia Literária, ação da Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Turismo. A LDM é a editora oficial do evento, mas aqui também estão diversas editoras e recebe como convidadas a editora Editos, que é a editora da UESC, EduEFES, EDUFBA, Edições UESB, EduNeb, Via Literarum, Tertúlias, Teatro Popular de Ilhéus e Mondrongo, Academia de Letras de Ilhéus, Casa de Cultura Popular, Coletivo Raiz, Coletivo Viste Bahia, Coletivo Casar e autores independentes. E os expositores presentes, a gente tem vários expositores aí fora, e também estandes das editoras e da editora oficial do evento. Então, se vocês quiserem os livros, os autores que estão se apresentando aqui, inclusive, vocês podem comprar aí fora. Inclusive, é bom garantir, para garantir também aquele autógrafo no seu livro. Então, aqui fora já tem, vocês já podem adquirir. E, nesse momento, a gente vai dar início à mesa Culturas Brasileiras, um diálogo possível. Antes disso, eu vou me apresentar mais uma vez, para quem não me conhece ainda, eu sou Tarsila Alvarindo, sou jornalista, sou ilhéense, com muito orgulho, não canso de dizer isso. Quem já ouviu vai enjoar, mas eu tenho um prazer enorme de dizer isso. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, estatura mediana, baixinha, a gente que tem mania de dizer que estatura mediana, a gente é baixinha mesmo, eu tenho 1,60 m, esticadinha, tenho cabelos cacheados, nesse momento com tranças e apliques, estou vestindo um macacão preto com um manto de deusa, como a própria estilista denomina esta peça, da marca Viver Amarilho, que é uma marca aqui de Ilhéus. A gente fez questão de trazer, inclusive, as pratas da casa para este palco em diversas formas, tanto entre os autores, inclusive também com a arte de cada uma delas. Então, eu estou vestindo uma marca local, usando acessórios também de uma marca local, que é a Titocou, e de uma marca de acessórios que tem aqui na frente, vocês já podem adquirir também na feirinha que tem aqui na saída. Então, a gente tem o objetivo de impulsionar todos os aspectos da arte, de tudo que é produzido aqui nesta terra. Nesse momento, eu gostaria de chamar Ana Paula Garcia Boscati. Ela é professora da UFBA, socióloga e pesquisadora. Obrigada, Ana Paula. É um prazer te receber aqui. Pode sentar aqui no meio. Ana Paula vai mediar este encontro que acontece nesse momento com o Charlie Brilha, que é professor, produtor audiovisual. O Charlie pode chegar mais, autor. Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui na Terra. E para completar esse timaço, gente, eu percebi agora que vocês estão em sintonia aí nas cores. Francisco Bosco, ensaísta, autor de livros como Meia Palavra Basta, O Diálogo Possível e A Vítima Tem Sempre Razão, além de apresentador do Papo de Segunda no canal GNT. É um prazer recebê-los aqui. Agora o palco é de vocês. Olá, funcionando, perfeito. Oi. Boa tarde, senhoras, senhores e principalmente todo o resto, que me interessa muito. É um grande prazer poder mediar essa roda de conversa com grandes pesquisadores, professores, intelectuais, para pensar exatamente, né, as culturas brasileiras e os diálogos possíveis, né?
Então, eu primeiro gostaria de agradecer, né, a organização desse evento, que está muito lindo, né? Cultura é resistência. É sempre importante a gente ressaltar a importância da criação desses espaços, que também são espaços de diálogo, embora muitas vezes a gente não tenha esses espaços de diálogo, né, por conta de estruturas de poder e, né, situações do cotidiano que muitas vezes afastam a gente de estar nesses espaços. Então, um grande salve a esse evento, né, toda a potência que existe nele, todos os diálogos que a gente constrói a partir dele. Então, acho que para a gente começar a nossa discussão de hoje, eu queria pensar um pouco sobre o título, né, da nossa roda de conversa, que é Culturas Brasileiras, Diálogos Possíveis, né? Eu queria deixar um pouco, talvez para uma segunda parte, pensar exatamente cultura brasileira, o que isso significa hoje em dia, para a gente começar a pensar os diálogos possíveis, né? Eu sei que o Francisco tem um livro lançado recentemente, né, onde ele tenta construir caminhos, né, de debate possível, né, num mundo de radicalização política, né, e também não só de radicalização política, mas a construção de uma subjetividade, né, que também é mediada por uma série de fatores, incluindo as redes sociais, que, de alguma forma, fazem com que a gente não se afete pelas circunstâncias da vida, cada um fique vivendo nas suas próprias bolhas, né, nas suas bolhas desconfortáveis, né, dos seus mundos imaginados, e a gente esquece um pouco a criação desses diálogos, né, que são tão importantes. Né, então, a minha questão, né, é para os dois, né? Quer dizer, o Charlie trabalha como professor já há muitos anos e também pesquisador, né, sobre telenovelas, sobre séries e tudo isso. E o Francisco também atua como um intelectual público, né? Então, a ideia é pensar o que é ser um pesquisador, um professor ou um intelectual público nesse mundo de radicalismo político, onde essas mediações cada vez ficam mais difíceis, né? As frestas e brechas dos espaços, né, acabam sendo dissolvidos pelos extremos, né? Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco para a gente aqui, para a gente começar a discutir se esses diálogos são possíveis e como eles são possíveis. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui ao lado de vocês e com toda a plateia. Nada mais necessário do que falar em diálogo, né? Nos últimos momentos que a gente tem vivido tantas tensões voltadas para saber o que é se comunicar mesmo, né? Acho que dentro da minha área de atuação, que é a educação, acho que o diálogo é o ponto de partida para qualquer relacionamento possível em uma escola, né? Professor e aluno precisam se encontrar mais do que afinidades intelectuais, né? Acima de tudo, eles precisam encontrar afinidades como pessoas, como sujeitos. A escola hoje talvez seja uma das poucas instituições que ainda consegue propor diálogos plurais, porque muitos saem de suas casas acostumados a viver em bolhas dentro da própria casa. Eu acho que não são só as redes sociais, né? Eu trabalho há muitos anos em escolas particulares, mas sou fruto da escola pública brasileira, com muito orgulho, né, da escola e da universidade pública brasileira. Mas trabalho há muitos anos com uma clientela, do ponto de vista social, do ponto de vista do poder aquisitivo, socialmente privilegiada, num país onde a educação ainda é privilégio, né? Ainda não é para todo mundo. Por mais que ela seja universal, a gente sabe que o tipo de acesso que acontece na educação no país não é democrático como deveria ser. Eu ainda acredito que a escola é o principal espaço de diálogo. Eu percebo a transformação que acontece num jovem quando ele consegue estudar num espaço educativo que proporciona contato com diferentes culturas, diferentes autores. O acesso à informação é tão importante, né? Assim, num mundo que a gente está com um dispositivo que tirou a nossa capacidade de dialogar, né? Acho que o celular consegue ser antagonicamente um aparelho que nos coloca em contato com todo mundo, mas a gente não está ouvindo a pessoa que está do nosso lado, às vezes, porque a gente não resiste a uma notificação. E a escola ainda parece que é aquele lugar que reúne todo mundo por algumas horas
para fazer a mesma coisa, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que eles nunca vão viver depois do ensino médio, nem na faculdade, uma experiência tão feliz e coletiva como a escola. Todo mundo vai para o mesmo lugar, todo dia, fazer a mesma coisa, ter os mesmos professores, mas não ter a mesma experiência. Porque a escola é plural, né? Escola para mim, é onde a vida acontece de modo mais pleno em coletividade. Então, talvez a escola hoje, como utopia, né, como resistência também, seja um necessário espaço de promoção de diálogo, porque a gente tem perdido essa capacidade de dialogar mesmo, de falar sobre o outro, de falar sobre aquilo que não é condizente com o nosso ponto de vista. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a diferença, não só a diferença social, não só a diferença que a gente tem discutido tanto pela luta por mais representatividade, mas até a diferença de opinião, né? Quantas vezes a opinião do outro nos incomoda a ponto de a gente não querer continuar a conversa. Não, com você eu não converso. Essa pessoa eu não sigo. Com você eu não vou mais dialogar. Então a gente perde todas as oportunidades de diálogo. Não é fácil, claro, muitas vezes dialogar com pessoas negacionistas, pessoas que não entendem a relevância da ciência, da educação, da cultura. Mas se a gente perder a capacidade humana, né, uma das primeiras capacidades humanas, que é a de conversar, de trocar ideias, eu acho que a gente perde todo o resto, né? Não há educação sem diálogo, não há cultura sem diálogo, não há família sem diálogo, né? Família sem diálogo é só instituição, porque assim a gente precisa conversar. Então, acho que a conversa de hoje parte de um pressuposto básico da existência humana, que é a capacidade de dialogar. Não, perfeito, né? E se a gente pensar autoras assim como a Donna Haraway, que pensa que, né, o sujeito já não é mais natureza, ele já é tecnologia. Desde o momento que o primeiro macaco fez uma ferramenta para intervir no mundo, né? A gente pensar hoje, a nossa subjetividade está cada vez mais marcada também por uma forma de pensar que já é mecânica, né? E que já trabalha numa lógica binária de negação daquilo que é diferente, daquilo. Então, eu acho que uma provocação, né, que a gente pode começar a fazer é esse meio termo, né, essa mediação, ela é o novo disruptivo, a nova ruptura, né, porque a gente vive em extremos tão absolutos, né, em extremos absolutos, ao mesmo tempo, a cultura é monopolizada pela extrema-direita, né, pelos conservadores. Então, né, tá nessa nuance, nessa brecha, né, desse diálogo entre extremos, é um caminho possível? Gente, boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo o convite que me foi feito pela FLI. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Fico muito feliz de estar aqui na companhia de Charlie, que eu não conhecia, e da Ana Paula. Muito bom. A Bahia é um troço maravilhoso, né? Então, cheguei na salinha ali onde a gente estava esperando e já conheci a Dinalva, que foi professora de um grande amigo meu, o filósofo Valdomiro, amigo de outras pessoas aqui. Charlie ou foi aluno do Wilson Gomes, um outro grande amigo, que é da mesma faculdade que Ana Paula. Então, muitas relações... Que mora no prédio da mãe do Murilo. Que mora na prédio da mãe do Murilo. Então, muitas relações de afeto. E o afeto é um tema muito importante para pensar a formação e os destinos do Brasil. E é uma das questões que talvez atravesse essa conversa mais para frente aqui. Mas vamos começar. Queria sinalizar também a importância que tem para mim a presença aqui na plateia da Dona Alba, que é uma pessoa muito importante para a minha família e que já me foi de grande socorro espiritual num momento difícil da minha vida. Então, fico muito feliz de ver a senhora aqui, viu, Dona Alba? Muito obrigado. Vamos lá, gente. A questão do diálogo e das mediações possíveis, né, Ana? Assim, a Ana se referiu a um livro que eu escrevi durante o governo Bolsonaro, tentando, como tantas pessoas estavam naquele momento, entender
o que havia acontecido com a democracia brasileira para que nós tivéssemos passado, em tão pouco tempo, de uma transição democrática esperançosa, e depois de um período ali de solavancos inicial, né? O maior e melhor período de estabilidade democrática da história do Brasil, ali entre os anos 90 até o fatídico ano ali de 2013, 14, 15, né? E como é que a gente tinha ido parar naquela situação? Esse livro, ele tem uma tese. A tese é mais ou menos a seguinte, assim, ele parte de uma pergunta, né? Se a gente for recorrer ao que é o conceito fundamental de democracia moderna, que está em Rousseau, né? O que a gente vai encontrar é que uma democracia ela é tão mais forte quanto mais participativa ela for. E, com efeito, o mundo conheceu um conjunto de crises em nível global que estavam relacionados ali no final da primeira década dos anos 2000, a partir ali da crise de 2008, depois a Primavera Árabe, os movimentos nos Estados Unidos, na Europa, né? Tudo e que viria a ter a versão brasileira em 2013, tudo isso estava relacionado ao que a gente poderia chamar de uma crise da democracia liberal, que tinha se tornado mais liberal do que democrática, né? Havia uma certa cidadania asfixiada, e tecnocracias que governavam com alianças mais ou menos espúrias, em que a sociedade percebia que essas alianças elas defendiam mais os interesses corporativos e fisiológicos dos nossos supostos representantes do que os interesses dos representados, né? Então, a pergunta era por que, se a partir de 2013, que foi esse ano em que no Brasil houve uma grande sublevação popular e um ganho gigantesco de participação política, né? Portanto, um aumento de sentimento de cidadania na sociedade brasileira, e isso veio junto, esse é um ponto fundamental, né? Das novas tecnologias de comunicação, né? Por que esse processo, diferentemente do que previa a teoria da democracia moderna, por que isso não levou a um aprofundamento da democracia brasileira, e sim a uma colocação dessa democracia em risco? Bom, aqui é preciso dizer que os conservadores que tomaram o poder em 2018, institucional, e que desde então se tornaram uma força política social muito grande no Brasil, eles têm um entendimento de democracia que é muito diferente da tradição, que é essa tradição a que eu estou me vinculando aqui, que é essa tradição russoniana, que vai dar origem ao republicanismo, à social-democracia e mesmo à democracia liberal. Os conservadores e a extrema-direita, eles consideram que a democracia é ameaçada pelos princípios da democracia liberal. Tanto quanto nós que nos filiamos à democracia liberal ou à social-democracia, consideramos que a nossa ideia de democracia está ameaçada pela deles. Essa situação, ela corresponde a um conceito difícil assim. Eu mesmo não sei se eu jamais entendi direito esse conceito, mas eu uso ele, tá? Que é um conceito de um filósofo francês chamado Lyotard, que é um conceito de diferendo. Vale a pena explicar aqui. Pode ser que eu esteja errado em relação a ele, mas, como diz o Lacan, a comunicação é o sucesso do mal-entendido. O que importa é o que a gente faz com a fala dos outros, não o que os outros quiseram que a gente fizesse com o problema é deles, né? Isso vale para mim também, vocês fazem o que quiser com a minha. Esse conceito de diferendo é o seguinte:
diferendo acontece quando uma comunidade perde um solo comum mínimo. Então, uma coisa é quando a gente tem, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo para os últimos anos, quando a gente compartilha de que a ciência é um método que é possivelmente falho, mas cujas falhas são passíveis de serem corrigidas segundo os termos do próprio método, e que só esse método está autorizado a lidar com determinados problemas, tá? Como, por exemplo, criação de vacinas, né? Ora, o que aconteceu com a sociedade brasileira? A partir de um certo momento, uma parte da sociedade deixou de reconhecer a ciência como esse discurso cujas atribuições só podem ser modificadas pelos seus próprios termos. É como se a partir daí se instaurasse uma espécie de abismo entre dois segmentos sociais. E esse abismo ele é notável, porque ele se caracteriza pelo seguinte: o que um lado diz não só não corresponde ao que o outro pensa, mas como aprofunda o abismo que os separa, e vice-versa, tá? Então, o que eu concluí nesse livro é que a sociedade brasileira, e não só a sociedade brasileira, diversas outras sociedades democráticas no mundo, estavam submetidas a uma espécie de força centrífuga, que é o que normalmente a gente chama de polarização, e que faz com que a possibilidade de mínimo consenso na diferença entre lados opostos no campo social se torne cada vez mais difícil, né? Então, justamente, né, o que se tornou muito difícil, como você sugeriu na sua questão, foi tentar estabelecer, não consensos, mas assim, pelo menos um paradigma comum a partir do qual conversar. E aí, a minha tese é de que isso está muito diretamente relacionado ao fato de a centralidade do debate público no Brasil ter passado para as novas tecnologias de comunicação. As novas tecnologias de comunicação, estou me encaminhando para o final do argumento, peço desculpas ao Charlie e à Ana por ter me estendido muito, mas só para amarrar aqui, as novas tecnologias de comunicação, elas são constitutivamente mais democráticas do que o velho espaço público brasileiro. Eu, por exemplo, eu tenho 48 anos e fui criado num espaço público brasileiro formado por imprensa, mídias de massa, universidade e pouco mais do que isso, e que era um espaço público que continha todos os filtros hierárquicos da sociedade brasileira. Então, era um espaço público que tinha um filtro de gênero, um filtro ainda mais estreito de raça, um filtro de classe relacionado à escolaridade, às diferenças de acesso que a classe dá do ponto de vista de escolaridade. Ora, o novo espaço público, ele é muito mais democrático pelas suas características tecnológicas, mas também porque, historicamente, ele emergiu num momento em que, aqui é preciso dar nome, né, autoria, assim, em que o governo PT havia feito um esforço enorme de democratizar, sobretudo, o ensino universitário brasileiro e, sobretudo, a partir de um critério de raça, né? Então, a soma de um programa político muito importante com uma nova tecnologia propiciou um espaço público muito mais democrático. Ao mesmo tempo, houve um erro conceitual de interpretação naquele momento ali, um erro que é muito notável no livro de um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, de 2013. Até esse ano de 2013, assim, a maioria dos intelectuais, não sei se vocês se lembram dessa época, assim, via as novas tecnologias de comunicação como um enorme potencial de emancipação política. Porque a gente vinha de sociedades em que as mídias de massa tinham um perfil conservador-liberal ou liberal-conservador, dependendo do veículo, mas, enfim, muito concentrado ideologicamente, pouco plural. Então,
as novas tecnologias de comunicação pareceram tecnologias que propiciariam auto-organização popular. De fato, o Manuel Castells chama essas redes de ferramentas de autocomunicação. Ora, o que a gente veio a perceber algum tempo depois é que, na verdade, essas redes funcionavam segundo dispositivos de machine learning, os famigerados algoritmos, que não tem nada de autocomunicação. São inteligência artificial que estimulam determinados comportamentos humanos, e aqui eu concluo o argumento, né? Que são comportamentos que têm a ver com paixões tristes, de ódio, de ressentimento, de inveja e de formação de laços grupais, de identidade grupal. Ora, formação de laço grupal, de identidade grupal, é um troço super complicado, gente. É um troço que a psicanálise estuda há muito tempo e que traz muitos benefícios narcísicos, traz benefícios políticos também, mas traz um problema fundamental para o debate público, que é justamente a formação de identidades muito estanques e um certo gozo nessa identificação. Então, o que começou a acontecer na sociedade brasileira é que as pessoas acharam uma identidade política. No caso da direita, isso é um caso muito claro, né? Porque a direita, desde a ditadura no Brasil, a direita tinha ficado no armário. Foi o Olavo de Carvalho quem fez um longo trabalho aí no porão, né, de criar uma direita conservadora. Infelizmente, foi o Olavo de Carvalho que fez esse trabalho. Se tivesse sido poderia ter sido outro caminho da direita brasileira, né? Mas a direita praticamente não existia no debate público, né? Quando ela saiu do porão, ela saiu com ódio, e dentro desse mecanismo de laço de identificação grupal muito forte, que tende a ver o outro sempre como uma caricatura demonizada. Então, para terminar, assim, eu acho que um dos grandes desafios que temos, né, Ana, assim, é como é que a gente consegue avançar no processo de democratização da sociedade brasileira, que está muito atrasado, né? Principalmente na questão racial, ao mesmo tempo, sem incorrer nessa armadilha de laços grupais que tendem a demonizar o outro e acabam contribuindo para essa força centrífuga que degrada muito o convívio social e prejudica também aquilo que é a melhor interpretação da realidade, porque a melhor interpretação da realidade, ela exige a fricção de argumentos que são argumentos de dissenso. Então é muito importante que o espaço público seja plural e que nele possam falar liberais, conservadores, sociais-democratas, socialistas, brancos, negros, mulheres, homens, pessoas trans, e que a fricção disso nos ajude a entender melhor a realidade brasileira e apresentar melhores diagnósticos para ela, né? Acho que é por aí. Muito bom. Legal. Eu queria colocar para vocês uma questão também que envolve isso, né? As diversas culturas e esses diálogos, essas pluralidades, essa ausência de debate sobre raça, sobre classe, sobre gênero, sobre todas as coisas que, de alguma forma, estiveram presentes. Quando a gente fala da ideia de Brasil, se a gente pensar 100 anos atrás, existia uma proposta, né, de identidade nacional, de brasilidade, do que vocês quiserem entender, né? Existe uma grande pergunta que dava uma orientação para a gente, o que é o Brasil, né? E aí os pessoal da Semana de Arte Moderna vai, né, discutir sobre isso, né? Depois, nos anos 60, né, a cultura de massa, o tropicalismo, vão existir propostas, né, para discutir o que é ser brasileiro, né, essa pluralidade. Muitas foram criticadas, e criticadas no sentido, né, muito propositivo, porque tem limites, como todas as teorias, mas de alguma forma, como a gente perdeu, eu falo o campo progressista, né, espaço na produção da cultura, eu acho que isso envolve também um pouco o que a gente é, né, porque de alguma forma
a gente é muito moldado, a gente enquanto brasileiro, na cultura popular, né? O que a cultura popular define, né? Eu mesmo estudei, né, como a bunda, nos anos 70 e 80, se tornou um mediador do que era a brasilidade, né? A bunda feminina e tudo mais. Então, a cultura popular tem essa capacidade, né, de pegar um cachorro-quente dos Estados Unidos chatíssimo, sem nada dentro, e a gente põe um purê, põe uma ervilha, né, faz um bem bolado ali e melhora aquilo, né, que é um pouco o projeto da antropofagia, né? Mas eu acho que, né, ao longo desses últimos anos, né, talvez mais profundamente dos últimos 10 anos, essa ideia de identidade nacional, ou de identidades, né, vozes, ela tem se perdido um pouco e tem sido capturada por alguns símbolos, né, do campo conservador. Seria um momento da gente repensar os limites de todas essas obras, de todos esses trabalhos, a produção cultural em geral, fazer uma revisão disso e pensar o que a gente pode fazer, né, caminhos possíveis, ou vocês acham que não, né? Por exemplo, a própria televisão, as mídias, elas têm feito pontes, né, possíveis, né, se a gente comparar uma obra de dos anos 70 ou de 40 anos para cá, né, 40, 50 anos, a gente percebe que existem diferenças em quem consumia aquilo, né, em quem era o receptor daqueles produtos, né? Como você acha, né, você, Charlie, essa diferença, né, que a gente teve em relação a isso dos anos 80, 70, que eu acho que é um pouco o teu recorte para cá, né, e como a gente tenta solucionar essa grande questão que está orientando a gente, que é o que somos, afinal, né? Será que ainda podemos falar sobre isso, ou é um assunto absolutamente, né, desnecessário? Eu acredito que algumas pessoas se apropriaram dessa noção de identidade nacional, né? Assim, todo esse conflito social, político, ideológico que a gente tem vivido, colocou o artista num lugar demonizado. Então, acho que a gente tem esse grande problema, acho que na última década, especialmente, que é o artista não trabalha, o artista não faz nada, o artista não representa o país. A gente está vivendo agora um momento emblemático do cinema nacional, novamente uma chance de um filme representativo, importantíssimo do ponto de vista histórico, como ainda estou aqui, representar o nosso país no Oscar, ganhar essa estatueta, que hoje a gente já sabe que não é necessariamente o único reconhecimento possível, né? Eu acho que quando se revisa a importância de determinados símbolos, mas a gente vê uma parcela do país totalmente contrária a conhecer a própria história, que é o que esse filme provoca. Então, a primeira dificuldade é retirar o lugar demonizado no qual o artista brasileiro está para uma parcela da população. Eu acredito que isso acontece muito. Assim, as pessoas demonizam não só o cinema, mas tudo que é brasileiro e que propõe a reflexão sobre a diversidade, né? Para muita gente, a diversidade virou lacração, mimimi. Esse movimento de polarização, de conflito político nos últimos anos, caminha em paralelo a um grande movimento de busca por representatividade. Então, muitas pessoas confundiram esses dois caminhos e acabaram colocando a arte, colocando a cultura brasileira em determinados conceitos muito fechados. Então, existe esse lugar de dificuldade do artista, e acho que existiu durante muito tempo a tentativa de colocar a identidade brasileira numa representação muito homogênea, né? Um Brasil, uma identidade. Eu não tenho vergonha nenhuma em admitir que o que me forma muito como brasileiro é a televisão. Assim, eu sou de uma família de origem pobre, que por mais que tivesse acesso à música, à literatura, a outras artes, mas eu nasci no final dos anos 80 e uma família com, não só as famílias com pouco poder aquisitivo, mas a maior parte das famílias brasileiras durante décadas viveu sendo condicionada pelo que a televisão mostrava. Uma banheira do Gugu modelando o nosso caráter. Claro, uma novela de Manuel Carlos, sim, uma novela de Dias Gomes. Então, já começa um conflito aí. Quando você vai para a academia, muita gente não quer estudar. A literatura que não é canônica, a minha primeira formação é letras, então, o que não é canônico não se estuda. Vou para a comunicação, que é um espaço plural, e estudei, não é porque a UESC é uma das parceiras desse projeto, mas que bom que estudei numa universidade pública plural e que propõe debates, e que tem um corpo docente que proporciona diálogos, né, porque nem toda universidade proporciona isso, que é outra crise que a gente vive hoje, né, acho que é a crise do ensino superior, mas não é a pauta. Então, não tenho vergonha nenhuma de admitir a importância da televisão. E não dá para a gente minimizar o impacto disso.
até hoje, milhões de pessoas param de noite para ver televisão. Nada tem esse impacto no Brasil. Mesmo as redes sociais, mesmo a televisão. Porque muitos estão no seu celular vendo um conteúdo que chega a milhões de pessoas, mas há uma fragmentação imensa nessa comunicação. A televisão consegue fazer várias pessoas pararem para ver a final de um jogo, a final de um reality show, a edição especial de um telejornal, o último capítulo, ou o primeiro, ou vários, de uma novela de sucesso. Então, a gente não pode minimizar a importância disso. Eu acredito que estamos vivendo um momento de revisão do que é ser brasileiro, do que é a identidade nacional, mas um grande grupo se apropriou desse conceito e demoniza tudo que não é conservador. Então, eu tenho uma colega de trabalho, professora, que me pergunta, né, em que momento a gente perdeu alguns jovens para o conservadorismo, né? Como é que essa galera de 14, 15, 16, quer a volta da ditadura, quer idolatrar Hitler? Sim. Então, assim, existem coisas absurdas acontecendo, né? Eu vi ontem que a Judith Butler era neoliberal, e que a obra dela não valia. Não, o que aconteceu quando ela veio as primeiras vezes ao A Brasil? Judith Butler era neoliberal e defendia o neoliberalismo. E o lugar que ela teve no Brasil quando veio, inclusive, né, sendo demonizada, são várias questões. Então, se dentro dessas faixas etárias mais jovens, que geralmente são associadas à revolução, à reivindicação, à luta, à contestação, existe uma parcela conservadora, isso assusta. Mas aí vem o lugar da arte, né, que é o lugar de provocar. Eu acho que assim como a educação, o artista está ali para futucar. E os artistas não desistiram, eu acho que isso que é incrível, né? Por mais que a gente tem até hoje uma televisão brasileira branca, heterossexual, conservadora, porque a televisão brasileira em muitos aspectos é conservadora. Bastante. Mas os artistas não desistiram. Então, a política de cotas é uma vitória, mas é uma vitória pública, é uma vitória dos movimentos sociais, é uma vitória de muitas pessoas que não desistiram. E quem não desiste, muitas vezes, são essas pessoas que hoje são rechaçadas por uma parcela da população. Os professores, os pesquisadores, os intelectuais, os artistas. Então, existe um lugar muito importante para essas categorias. Eu acredito que, no aspecto dessa mídia de massa, que é a televisão, ela tem perdido, nos últimos anos, o protagonismo de ser a mídia centralizadora. E isso assusta todo mundo, né? Porque, assim, que bom que não temos mais uma mídia, um meio, uma empresa falando o que a gente tem que acreditar, o que a gente tem que pensar, mas, ao mesmo tempo, essa democratização não veio acompanhada de uma educação midiática. Então, as pessoas demonizam a ciência, demonizam a educação, demonizam a informação. Então, ótimo, que bom que só a Folha, o Globo não monopolizam a informação. Mas, poxa, essas informações que têm base, que têm fonte, hoje elas são as últimas lidas por muitas pessoas. A corrente de WhatsApp é mais forte, né? O que sua vizinha falou é mais forte, o que eu acho é mais forte. O que um influenciador sem bagagem cultural nenhuma, há influenciadores maravilhosos, mas há influenciadores que não influenciam para nada de bom. Então, onde vamos parar? Se a educação, se a ciência, se a arte, que sempre foram os instrumentos para conhecermos o mundo, para contestarmos o status quo, para contestarmos aquilo que não representava todo mundo. Onde vamos parar se essas ferramentas forem sempre demonizadas, né? Então, eu acredito que no caso especificamente, por exemplo, da telenovela brasileira, eu acho que as pessoas não estão se distanciando só da telenovela brasileira, porque existe uma parcela conservadora que não quer ver pretos, gays, trans nas telenovelas, porque existe essa parcela. Mas eu acho que existe uma parcela nossa, que se considera mais progressista, que para de assistir, porque não se reconhece enquanto história também. Assim, será que essas histórias que estão no ar todos os dias são as nossas histórias? Eu dei o exemplo do filme porque eu vi recentemente, né? E além de ser um filme emblemático do ponto de vista histórico, as primeiras cenas do filme me mostram que a gente não tem mais, com muita rotina, a representação de família nas telenovelas. E eu não estou falando só da família de margarina, que o próprio filme emula, né? Que é uma família clássica, branca e tal. Mas, assim, essa discussão sobre família, muitas vezes, se perdeu, porque família hoje é um conceito muito plural, graças a Deus, né? E poucas novelas se preocupam hoje, eu acho, em representar esse Brasil plural. Ano passado, uma das novelas que fez mais sucesso no país foi uma novela chamada Vai na Fé. Eu acho que pouca gente não vê novela aqui na plateia, né? Mas milhões ainda assistem, então não tem como a gente menosprezar a importância desse conteúdo. É o conteúdo mais assistido no Brasil ainda, em termos quantitativos. E Vai na Fé tinha uma família de mulheres pretas que representam a família brasileira de hoje. E foi a novela que falou melhor com o público brasileiro
em 2023. Então, assim, quantas pessoas ao sentar ali, né, jovens, adultos, idosos, hoje a plateia de televisão de 40, 50 anos para cima é a maior plateia, mas aí você tem um adolescente de 14, 15 que olha e diz, nossa, tem uma adolescente preta protagonista, né? São pequenos detalhes que muitas vezes a gente não entende, porque eu acho que existe uma comunidade intelectual também fechada na sua própria bolha. E a nossa discussão, às vezes, na academia não chega a todo mundo, né? A maioria das nossas discussões não chega. Quem lê as nossas teses, quem lê as nossas dissertações? Então, o que chega para muitas pessoas é a rede social, é a televisão, é a música, é a arte, né? Então, quando a gente vê uma novela colocar protagonismo para essas pessoas, quando a gente vê uma novela, no ano passado, que o casamento mais esperado era um casamento de 2 homens. Foi a novela Terra e Paixão. Sendo que um homem era um bandido assassino, e o outro homem, que se descobre gay ao longo da novela, e o outro homem é um gay de uma categoria estigmatizada no Brasil. E o casamento do último capítulo dessa novela, numa emissora conservadora, era o casamento de 2 homens. Pode parecer pouco, mas não é. A literatura não faz isso no Brasil, infelizmente. O teatro não faz isso no Brasil, o cinema não faz isso no Brasil. Então, quem faz isso para milhões ao mesmo tempo ainda é a televisão. Então, eu acho que a gente erra muito em achar que está todo mundo no streaming, sabe? Está todo mundo na Netflix. Quem é todo mundo? A melhor série da Netflix no Brasil não tem audiência de uma reprise de Alma Gêmea na Globo. Então, assim, o que chega para a comunidade brasileira, que às vezes não tem nem internet, só tem luz e água, é novela, não é Machado de Assis, por mais importante que Machado de Assis seja. Então, qual é a nossa luta? Que Machado de Assis chegue, que Valci Carrasco chegue, que o Whindersson Nunes chegue, mas que tudo chegue, que não chegue só uma comunicação, uma pessoa. Porque a produção de imaginário, né? De imaginação exatamente, política. e a gente só constrói uma postura crítica diante de pluralidade, né? Então, que bom que as coisas estão se transformando, mas que essa transformação não aconteça afastada da boa educação, da boa informação e do acesso a todos os artistas e todos os intelectuais, porque sem acesso a gente não consegue nada. Perfeito. Muito bom. Eu vou fazer um caminho um pouquinho diferente, mas que em algum momento eu acho que atravessa o do Charlie. Acho que a questão que você traz, Ana, é uma questão talvez a mais sensível atualmente, assim, e que é muito importante que seja debatida. Ela é muito longa, vou ver que caminho que eu consigo fazer aqui, resumidamente, assim. A minha geração foi formada, e isso tem a ver com a televisão, né, Charlie? Por uma certa autoimagem nacional, pelo que a gente poderia chamar de uma identidade nacional. Nação é o que nos une enquanto imaginário cultural. Assim, é diferente de Estado, né? Estado é a nossa união do ponto de vista das formas jurídicas e territoriais. Isso é um Estado, é uma coisa muito mais abstrata. Mas nação tem a ver com as formas de sociabilidade, os bens culturais, com tudo aquilo que faz com que nós nos identifiquemos uns aos outros como brasileiros, né? Pois bem, ao longo do século XX, a mais forte ideia de nação do Brasil foi, sem dúvida alguma, a ideia de cultura popular, que, por sua vez, está diretamente associada à ideia de um povo mestiço. Tá? Por que isso aconteceu? Porque, bom, aí é que é a longa história, né? O Brasil é um país, assim, tem 2 Brasis ao mesmo tempo, desde o começo do século XVI. Tem um Brasil que é o Brasil oficial, que é uma empresa periférica do capitalismo imperialista europeu. Então, esse Brasil é o Brasil que foi colonizado por Portugal, foi invadido, o seu modelo de organização territorial foram os mega latifúndios das capitanias hereditárias, né? O seu modelo institucional foi o de instituições extrativistas, instituições voltadas sempre aos interesses de donos do poder, de estamentos muito pequenos, e
que foram instituições que foram sendo obrigadas a se renovar formalmente, mas sempre com um sentido profundo de tentar permanecer as mesmas. É o que a sociologia consagrou no conceito de modernização conservadora, né? Então a gente fez, por exemplo, uma independência ainda sob a sombra da monarquia portuguesa. Depois a gente faz uma república cujo sentido foi, em larga medida, frear os ímpetos do movimento abolicionista brasileiro, e em outra parte não deixou de ser um golpe militar, né? E por aí vai. Isso é o Brasil oficial, gente, um modo também de formação étnica violentíssimo, que né, o protótipo disso é a relação entre senhores de engenho e mucamas e escravas, né? Então, tudo isso é o Brasil hierarquizante, verticalizado, desigual, violento. É o Brasil oficial, digamos assim. O Brasil como empresa do imperialismo, capitalismo europeu, tá? Acontece que, durante esses 5 séculos de Brasil, houve um outro Brasil, que na verdade começou antes desse Brasil oficial, antes de que em 1530 Portugal decidisse por realmente colonizar o Brasil e distribuir suas cartas forais aos Pedros Duartes da vida, Duarte de Andrade da vida, né? Naufragaram aqui João Ramalho, Diogo Alves, o Caramuru, e foram brancos pobres que naufragaram na costa brasileira e que se amaziaram com indígenas do litoral por meio de uma forma de parentesco de algumas sociedades indígenas, que é o cunhadismo, que o Darcy Ribeiro estudou muito bem, assim. E daí nasceram os primeiros mamelucos brasileiros. E isso aí é o protótipo, por sua vez, de um outro Brasil, que é um Brasil que se formou à revelia da oficialidade e seus processos. Então, há hoje em dia muitos estudos demográficos feitos por historiadores e antropólogos que vão mostrar que a formação biosocial brasileira é uma formação que, em larga medida, se deu por populações livres no Brasil, tão livres quanto se poderia ser no Brasil colônia, evidentemente, né? Mas que o ponto que eu quero chegar é que houve durante séculos no Brasil uma miscigenação genética, portanto, sobretudo entre pessoas negras, indígenas e pessoas brancas. A imensa maioria dessas pessoas brancas eram pessoas pobres. Demograficamente, pessoas brancas ricas no Brasil eram mais ou menos 5% no Brasil colônia. E essas misturas todas foram formando uma mestiçagem no nível cultural no Brasil também. Essa mestiçagem, ela foi sendo sistematicamente recalcada pelas elites culturais e institucionais do Brasil, que queriam um Brasil branco, europeu. Então, se você analisa a produção literária do Brasil até o século XVIII, por exemplo, né, começo do século XIX, você lê mesmo os nossos melhores escritores, com pouquíssimas exceções, e parece que são escritores europeus, porque estavam vinculados a um ecossistema literário europeu. O Brasil é uma sociedade ainda completamente letrada, feita de muitas pessoas escravizadas, etc. e tal. É só a partir de meados do século XIX, assim, que você começa a ter um desrecalque do que era a verdadeira experiência brasileira. Então, um romance como o do Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, depois os poetas do Segundo Reinado, um Castro Alves, né? Com todas as idealizações da primeira geração romântica, Gonçalves Dias, uma coisa muito idealizada ainda. E aí sim, final do século XIX, começo do século XX, um desrecalque sistematizado da realidade propriamente brasileira. Aí a gente entra no século XX com um grau de consciência muito forte disso que foi esse cadinho de mistura do Brasil que aconteceu
à revelia desse Brasil oficial. Isso aí é o que a gente vai entender por cultura popular. Tá? Então, no começo do século XX, você vai ter no Rio de Janeiro, com a geração das senhoras baianas que vieram para o Rio de Janeiro, para a região da Cidade Nova, e que vão produzir ali a primeira geração do samba carioca, né? A que se segue a segunda geração do Estácio de Sá. Você tem o fenômeno do carnaval, você tem o fenômeno do futebol. O que são essas experiências da cultura brasileira? São, isso aqui é o ponto fundamental, configuram o único lugar da experiência brasileira em que nós conseguimos atingir algum nível de deshierarquização, de encontro, em alguma medida democrático, entre pessoas brancas, pessoas negras, entre pessoas que viviam no asfalto, pessoas que viviam então no morro, essa dialética, morro e asfalto, a dialética que marca o samba nos seus primeiros anos, né? O futebol, né, durante muito tempo, um dos maiores lugares de acesso ao reconhecimento da população negra no Brasil. Isso fez com que a cultura popular fosse percebida por gerações de intelectuais e artistas como uma espécie de modelo a ser seguido pelo Brasil nos níveis institucional, político, social e econômico. Então, se você pega desde o modernismo até Darcy Ribeiro, como eu falei, Caetano Veloso, todo o tropicalismo, depois muitos outros intelectuais, José Miguel Wisnik, muita gente assim, todo mundo pensou que a sociedade brasileira deveria se inspirar no modelo da cultura popular para fazer as reformas necessárias nos outros âmbitos em que a sociedade não avançou. Ok. O que aconteceu com esse projeto que a gente poderia chamar de projeto de acabamento de uma utopia da cultura popular mestiça? O que aconteceu foi o seguinte, que muito cedo as virtudes desse projeto e dessa realidade cultural mais democrática e mestiça, muito cedo esse projeto mostrou as suas limitações e os seus efeitos dialéticos antidemocráticos. Então, é uma longa história, mas, por exemplo, uma grande transformação na autoimagem do Brasil acontece na USP, nos anos 50, por meio de um conceito que é um conceito hoje muito conhecido, que é o conceito de lugar de fala. Olha que coisa interessante, gente. A primeira geração, grande geração do século XX, de intérpretes do Brasil, eram chamados assim, né? Oswald de Andrade, Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, todos eram de classe média alta ou classe alta, homens brancos de classe média alta ou classe alta, né? O que acontece com o surgimento da USP no Brasil? Quem é o primeiro grande intelectual a pensar e revolucionar a interpretação da realidade brasileira? Meu grande intelectual brasileiro, produzido pela USP, Florestan Fernandes. Quem é Florestan Fernandes? Florestan Fernandes era filho de empregada doméstica, foi engraxate, só pôde estudar por conta de ajuda, ou seja, precisou um intelectual que vinha de um lugar de enunciação ou lugar de fala de uma classe que nunca tinha tido até então possibilidade de ocupar esse lugar de representação da realidade brasileira. E o que essa geração formada pelo Florestan começou a pensar foi que essa ideia de cultura brasileira mestiça era uma ideia muito limitada, porque era uma ideia que tinha, no seu grande esforço de união nacional, ela era incapaz de pensar conflitos de classe e de raça explícitos e concretos no Brasil. A partir daí,
houve uma crítica sistemática aos limites e aos problemas do que eu chamo de universalismo culturalista do Brasil, que é essa narrativa de união nacional brasileira a partir da cultura. A partir daí você tem vários momentos importantes de formulação crítica a esse projeto que eu chamei de projeto utópico da mestiçagem. Bom, Abdias do Nascimento é um capítulo importantíssimo, não é à toa que o Abdias era grande amigo do Florestan. Se eu não me engano, o livro do Abdias mais importante, que é o Genocídio do Negro no Brasil, é dedicado ao Florestan, né? Mais recentemente, em meados dos anos 90, a emergência dos Racionais MCs, que eu tenho para mim como sendo o último grande momento de ruptura de paradigma, de formulação na cultura brasileira. Para mim, segue sendo a obra dos Racionais MCs, que romperam com essa ideia de cultura popular mestiça de dentro da própria cultura, o que tem um alcance muito diferente, que tem a ver com o que você falou, né, Charlie? Assim, uma coisa é a produção acadêmica, outra coisa é o impacto que a canção popular, que é talvez o que a gente tenha de mais próximo da telenovela no Brasil, do ponto de vista de penetração social, né? Então, os Racionais fizeram essa crítica a partir da canção popular, foi um troço fortíssimo, e que tem uma relação com o movimento racialista no Brasil, que se seguiu aos Racionais, né? O movimento racialista é um movimento que, diferentemente desse projeto mestiço, ele acredita que o melhor caminho para a democratização do Brasil é a explicitação dos conflitos de raça. Pois bem, para concluir o argumento, qual o ponto em que estamos? O ponto em que estamos, tá? Aí depois, se vocês quiserem, por favor, acresçam ou me corrijam no que acharem necessário. O ponto em que estamos é o seguinte: a direita não tem nada a ver com essa história toda que eu falei. Nada a ver. A direita não se relaciona com nada disso. Querem entender o que é... A direita não, desculpa, gente. A direita conservadora,